A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje é a última, né? Lição número 13. É a última, encerra-se esse trimestre, que tem sido um trimestre muito abençoado, muito bom. Nós temos aprendido aí muitas coisas. É bom que a gente guarda a revista e aí a gente recapitula uma outra vez, lê novamente, é muito bom, né? Hoje nós temos esse tema aí, irmãos, que é o 13º, o 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Essa lição de hoje, irmãos, se os irmãos perceberam, não sei se os irmãos leram em casa a revista, que é o correto a se fazer. Você lê em casa, alguma dúvida você traz alguma pergunta, alguma coisa que venha também a somar, que não seja pergunta, mas que some. Eu sempre costumo dizer que aqui, quem está ensinando não sabe mais do que quem está aí aprendendo. Na verdade, tanto quem está aí aprendendo como eu que estou aqui, nós dois aprendemos uns com os outros. E o interessante é a participação, né? Todos participarem. Então, o que é que acontece, irmãos? A gente pode ver claramente... Deixa ele fazer a propaganda dos ovos primeiro, daqui a pouco a gente... está passando mesmo, está descendo, né? Então, o que é que acontece? A gente pode ver aí, irmãos, nessa lição, a gente pode ver um contraste. É a última lição do trimestre, e a gente pode ver um contraste. Você entende esse contraste entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, que ele diz aqui no tema, o mundo de Deus no mundo dos homens, né? Não é o mundo de Deus e o mundo dos homens, é o mundo de Deus no mundo dos homens, é? Então a gente pode ver, quando você vê o segundo subponto aí, e o terceiro ponto, subponto não, o segundo ponto e o terceiro ponto, você já compreende claramente que existe um contraste aí. Então a lição de hoje é um contraste entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. O segundo ponto ele diz assim, as bênçãos de uma vida no reino. As bênçãos de uma vida no reino. Já o terceiro diz assim, os males de uma vida no mundo. Aí você entende claramente que existe aí o quê? Um contraste. Dá para entender claramente. Quando você lê a lição, pronto, tudo fica muito claro, né? Primeiramente aí, irmãos, os irmãos veem que ele colocou aí, no primeiro ponto, a gente pode ver aí claramente, que o primeiro ponto, que é o reino de Deus no mundo, ele traz aqui uma explicação sobre o reino de Deus no mundo. Irmãos, a gente entende claramente, né? A gente entende claramente que o reino de Deus, como é dito nos evangelhos, e isso inicia nos evangelhos, o reino de Deus, o reino dos céus, que primeiramente, irmão, eu já vi muita gente ficar um pouco assim, até meio indagando, mas qual é a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Existe alguma diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Aí depende também do contexto, mas está tudo ligado. Mas em muitos contextos é a mesma coisa. Como, por exemplo, Mateus. A gente sabe que Mateus, ele escreveu aos judeus. Mateus, ele escreveu aos judeus. E se os irmãos forem ver, existe 34 vezes no Evangelho de Mateus. Vocês vão ver que existe 34 vezes reino dos céus. Ele destacou mais reino dos céus, Mateus. E apenas 5 vezes reino de Deus. Mas aí uma coisa interessante que os irmãos vão perceber é que os outros evangelistas, Mateus, aliás, Marcos, Lucas e João, eles destacam o reino de Deus, que é a mesma coisa, muitas das vezes a mesma coisa, tá? Estou só destacando aqui que Mateus, como ele escreveu para os judeus, tem até uma teoria de que Mateus não usou o reino de Deus, porque os judeus, eles tinham assim uma reverência muito grande para mencionar o nome de Deus, eles não mencionavam todas as vezes, né? Então, o que é que acontece? Ele preferiu colocar o reino dos céus, mas é apenas uma tese, uma teoria isso aí, tá? Agora, que o reino dos céus e o reino de Deus, muitas das vezes, é a mesma coisa, Irmãos, vejam bem, Mateus 19, veja aí, Mateus 19, 23 e 24. Olha só, o próprio Mateus, ele coloca o reino de Deus e o reino dos céus como palavras intercambiáveis aqui. Quando você analisa ali 23 e 24 do capítulo 19. Veja como diz, Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar
um rico no reino dos céus. Veja bem, o versículo 23, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aí o 24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja que no versículo 24 ele usa o reino de Deus. E no versículo de número 23, ele usa reino dos céus. O próprio Mateus, que utilizou 34 vezes a palavra reino dos céus, ele usa. Então a gente entende o quê? Que se trata da mesma coisa. Se trata da mesma coisa. Veja que aqui são palavras intercambiáveis. Agora, os outros evangelistas preferiram usar a palavra reino de Deus. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Pode ser que em algum momento, dependendo do contexto, o reino do céu se trata de algo futuro. E o reino de Deus se trata de algo presente, né? Que está nos nossos dias. Tá? Então, irmãos, o nosso primeiro ponto aí, só dando uma esclarecida, que às vezes vem essa dúvidazinha aí, a gente vê muito essa pergunta na internet. Nesse primeiro ponto, irmãos, ele destaca aqui a pessoa de Cristo, né? Por quê? Porque quando eu falo do reino de Deus, do reino dos céus, eu tenho que colocar Cristo. Não tem como eu falar do reino dos céus, do reino de Deus, sem colocar Cristo. Então, nesse primeiro ponto, ele coloca Cristo. E ele destaca aqui algumas coisas, irmãos. Primeiramente, ele destaca a profecia, porque tem muitas profecias no Antigo Testamento. Qual foi o primeiro a profetizar, a dizer que Cristo nasceria? O primeiro foi o próprio Deus. Você pode ver isso em Gênesis 3:15. Pode ver isso. Da semente da mulher nascerá um, que pisará na cabeça, não fala esmagar lá, mas vamos ver aí, Gênesis 3:15. Veja como é que diz aí. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, porque tem gente que diz que esmagará. Não, diz aqui que ferirá. Mas Paulo falou, eu acho que é em 1 ou é em 2 Coríntios, que em breve pisará debaixo dos vossos pés, que ali será um triunfo final. Então o que é que ele fala aqui? Esta te ferirá tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Então o primeiro a falar sobre Jesus, que Jesus viria, foi o próprio Deus, quando o homem caiu ali. O homem cai, Deus vem para conversar com o homem. Os irmãos veem que o homem fez uma tentativa de cobrir a sua nudez com folhas. Isso prova o quê? Que o homem não consegue, salvar-se. Tudo que ele faça vai ser ainda, não vai conseguir chegar. Aí você vê que tem ali um primeiro sacrifício, porque Deus faz para ele o quê? Com roupas, com coisas de pele de animais, aí já fica mais bem vestido, né? Então, isso tem um simbolismo. Agora, não foi só Deus. A gente vê o profeta Isaías, que ficou conhecido como profeta messiânico, capítulo 7, versículo 14, é uma das profecias de Isaías que se destaca mais. Não só Isaías, mas como também Moisés. Os irmãos podem ver isso em Deuteronômio 18, 15, versículo 15, versículo 18. Ele diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e a alma que não visse seria extirpada do meio do povo. Mas não foi só Moisés, Miqueias também, no capítulo 5, versículo 2, ele diz que Jesus é desde a saída da eternidade. Também Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 de Malaquias, ele cita ali 2 anjos, tem a simbologia ali de 2 anjos. Um é João Batista, que viria antes de Jesus, seria o precursor, e o outro é o próprio Cristo. Malaquias capítulo 3 e versículo 1. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que é colocada aqui, é que Jesus, né, Jesus Cristo, quando Maria teve Jesus virgem. Mateus, eu gosto sempre de mencionar a Bíblia, irmãos, que eu acho que fica mais, quando a gente lê, eu mencionei aqui alguns versículos, só falei por cima, mas quando a gente lê, eu acredito que fica bom, fica forte. Tem professores que ele fala sobre a Bíblia, é uma escola bíblica, ele não menciona a Bíblia, não lê Bíblia. Eu acho que é um momento propício, até porque no culto não tem como a gente fazer isso o tempo todo, né? No culto é pregação, às vezes não tem como você abrir, ir bem devagarzinho aqui, mastigar, perguntar, questionar. Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 18, ele diz assim, Mateus 1 e 18. Daqui a pouco vou dar a oportunidade para os irmãos também fazer a leitura, fazer perguntas. Capítulo 1, versículo de número 18, que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Ela dará à luz, terá um filho, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, primeiramente, irmãos, Maria era virgem. Irmãos, vê claramente, a gente sabe disso, José tentou deixar ela secretamente, porque José viu, estava noivo com ela. O noivado dos judeus, irmãos, o noivado judaico, ele era muito mais considerado, eles consideravam o noivado como parte do casamento já. Você vê que aqui diz que estava desposada e não tinha se juntado ainda, porque tinha um tempo para se juntar. Ela estava grávida, ele não sabia, porque o anjo apareceu só para ela. E de repente, o que acontece? Ele projetou deixar ela secretamente, sem infamar, E o anjo aparece e fala isso aqui. Então, Maria, irmãos, ela teve Jesus virgem. Ela era virgem, Acabe chamar Maria sempre de Virgem Maria? Não, porque ela não morreu virgem. E não existe problema nenhum se ela era casada. Eu não sei porque os católicos pensam desse jeito. Qual o problema de uma mulher casada ter relação com o marido dela e deixar de ser virgem? Não tem problema nenhum. Tem problema quando a mulher é vulgar, perde a virgindade de todo jeito e tem uma vida totalmente vulgar. Isso aqui é o problema. Não vejo problema nenhum. Também não vejo apoio nenhum nas escrituras para dizer que Maria foi virgem, que neles diz, antes e depois do parto. Existe uma lenda, que eu li uma vez numa Bíblia católica, é uma lenda isso. Até eles mesmos dizem que é lenda da Bíblia. É que Maria, do mesmo jeito que Jesus subiu para os céus, ascendeu, Maria também ascendeu. Virgem e tal, subiu do mesmo jeito de Jesus. Irmãos, eles têm cada coisa, que muitas das vezes é até bonito, Tem tanta coisa bonita que não é verdade. Pé da mãe que o filho atende, é bacana? Pé da mãe que o filho atende. É bonito, Às vezes a gente fala com o filho, ele não atende a gente vai na mãe e fala, muito bacana. Mas isso não tem nada a ver, Isso não tem nada a ver. Então, irmãos, ela não foi virgem, Todos nós sabemos, só aqui para... Ela não foi virgem depois que ela teve Jesus, sim. O nascimento de Jesus foi virginal. Se alguém disser assim que Maria não teve Jesus virgem e que Jesus não foi o primeiro, aí já é uma heresia. Porque Maria teve Jesus virgem. Faz parte daquilo que nós confessamos. Nós confessamos isso porque está na Bíblia, E Maria teve outros filhos, o que eles não aceitam de jeito nenhum. Teve outros filhos, A gente pode ver isso em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, que diz: não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas esse Judas, que tem uma carta dele aqui na Bíblia, que alguns comparam até com um provérbio, Tiago, esse Tiago aqui, ele era irmão de Jesus, segundo os historiadores, segundo os pais da igreja, ele era irmão de Jesus. O Judas, que está também aqui na Bíblia, capítulo único, só tem um capítulo, o livro de Judas, uma cartinha pequenininha, que tem já perto de Apocalipse, também era irmão de Jesus. Agora, o que acontece, que a gente lê na Bíblia, que esses homens, eles eram incrédulos. Tem até o subtítulo lá, incredulidade dos irmãos de Jesus. Esses homens, eles eram incrédulos, mas depois da ressurreição, eles vieram a se converter. E tem uma coisa, irmãos, a Bíblia menciona Simão, José, Judas e Tiago. Menciona esses quatro como irmãos de Jesus. E menciona também irmãs. Os irmãos podem ver isso, Mateus, no versículo capítulo 13, versículo 56, vai mencionar isso aí. Olha como é que diz aqui, E não estão entre nós todas as suas irmãs, E aí está no plural, irmãos, não tinha só uma irmã, tinha várias. Mas o que é que acontece? Como a Bíblia... Oi? Pelo menos duas. Exatamente, no mínimo duas, Porque está no plural, menos de duas não pode ser. Aí o que é que acontece? Pode falar. Esses irmãos e as irmãs que está escrito aqui na Bíblia, por exemplo, pode ser um irmão, assim, não de sangue, eles alegam. Mas sabe o que é? O que é que acontece? Por isso que, irmãos, as seitas, a Bíblia deixa claro, não sei se é capítulo 3 de 1 Timóteo, capítulo 4 de 2, é 1, que as doutrinas falsas vêm de demônio. Os irmãos, vê que força a barra, por quê? Como o irmão estava falando aí, ele chega a dizer
que a Bíblia também ela chega a usar, falar de irmão, no sentido de ser família. Você pode ver que quando Abraão ali, os pastores estavam discutindo, que Abraão chamou Ló, ele falou, olha, escolhe, se você for para um lado eu vou para o outro, se você for para a direita eu vou para a esquerda, nós não podemos ficar desse jeito porque irmãos somos. Mas Abraão não era irmão de Ló, ele era tio, porque se usava chamar de irmão, um tio, um primo, se chamava de irmão. Eles querem aplicar aqui, mas não tem cabimento porque existe o contexto. Para você interpretar uma coisa sem um contexto, só porque diz, não, temos que ver o contexto aqui, tem um contexto. É uma coisa, por isso que eu digo, não é seita, é uma coisa demoníaca, né? Então, o que é que acontece, irmãos? Maria teve Jesus virgem, e ele destaca o que é aqui? A encarnação. A encarnação. Opa! Não tem como você vir mais para frente, não, irmão? Oi? Não, sim. E todos nós entendemos facilmente, né? Não tem como a gente confundir assim desse jeito como... Isso foi. Parentesco mesmo, parentesco. Isso. Eu descobri, mas assim, a pessoa vai criando experiência na vida. Irmão, nós temos uma tendência a muitas das vezes criar certos pensamentos. E muitas das vezes a gente quer fortalecer aquilo. A gente mostra com muita propriedade para um católico, mostra com muita propriedade para as pessoas de seita, mas mesmo assim ele prefere querer ficar com a verdade dele, que não é a verdade da Bíblia, mas para ele é uma verdade. O ego, aquela coisa, a pessoa acredita daquele jeito, sabe, é uma coisa, isso faz parte até dentro da igreja. Tem gente que diz assim, não, mas eu aprendi desse jeito. Dentro da igreja evangélica, eu aprendi desse jeito. Não, mas o pastor fulano de tal falou. Sim, ele falou assim, mas era assim desse jeito? Por muito tempo foi feito assim, mas é desse jeito? Temos que ver isso, né? Porque já teve um período aí na história que usar chapéu dentro da igreja era uma coisa que se não usasse, misericórdia. E outras coisas mais. Até muitas coisas que se faz hoje, há 20, 30 anos atrás não fazia. Pois bem, o que é que acontece, irmãos? A Bíblia diz que ele se encarnou. Encarnação não é reencarnação, é diferente. Ele encarnou, ele se tornou carne. A Bíblia diz que ele se fez carne e esteve entre nós. A Bíblia também diz lá em Filipenses, capítulo 2, que ele assumiu a forma de servo. Se tornou como forma de servo. Então ele se fez carne. Irmãos, é um milagre muito grande isso aí. É um milagre muito grande. Porque os irmãos, vejam bem. Reencarnação. Reencarnação é quando a pessoa acredita que ela vai morrer, vai nascer em outro corpo, em outra vida. Existe o karma também. Não sei se a irmã já ouviu alguém dizer, esse fulano é o meu karma. Porque o karma também é um tipo de reencarnação, mas só que é assim, mas já é mais amplo. Tem gente que acredita que vai reencarnar num animal. Tem lugar aí que deixa as vacas, porque não vamos matar não, que isso aí a gente pode estar matando um irmão da gente, um primo, na Índia, né? Melhor dizendo, na Índia. Então é coisa de demoníaca isso aí. Então Jesus se encarnou. Veja, irmãos, esse milagre que é grande, o milagre da encarnação. Deus, a gente parando para pensar nisso, irmão, Deus, ele vem a esse mundo, ele nasce como homem, sente as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, sem deixar de ser Deus, porque Jesus ele é homem e é Deus, até hoje ainda, irmãos. 1 Timóteo 2:5 diz que nós só temos um só mediador entre Deus e os homens. Aí ele finaliza assim, Jesus Cristo, o homem. Então ele ainda é homem. E é uma coisa tão interessante, irmãos, porque veja bem, tem parte da Bíblia que ele aparece com as mãos furadas, futuramente. Diz que ele vai mostrar as mãos furadas e vão reconhecer. Mas tem parte da Bíblia que mostra ele glorificado, sem furo nenhum, um ser totalmente, né? Então é muito interessante isso aí. Muita gente parando para imaginar, irmãos, se ele quiser, tá. Porque a Bíblia diz que ele vai voltar. Isso é o que eu estou falando aqui, depende muito. Mas João viu ele no primeiro capítulo, é o segundo de Apocalipse, glorificado. Um ser com as vestes brancas, resplandecente. Tudo depende dele, se ele quiser. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque futuramente, ele vai aparecer para os judeus, como eu falei, com as mãos furadas, futuramente. Então, Agora, o que é que acontece aqui, irmãos? O reino, né? A gente está falando aqui sobre o reino. O reino.
O reino, irmãos, ele aparece, o reino, ele aparece com dois aspectos. Primeiramente, nós já estamos no reino. Quando fala da igreja, a igreja está falando sobre o reino de Deus aqui na terra. Então ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto presente e ele tem um aspecto futuro. O reino. Porque, veja bem, Lucas 17 e 20, abra aí. Lucas capítulo 17 e o versículo de número 20. Veja como é que ele diz aí. Ele diz bem assim, Lucas capítulo 17, Lucas 17 e 20. A seguir, né? Ele fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver, um dos dias do Filho do Homem não vereis. Aí continua, mas irmãos, veja, que ele diz aqui, que o reino de Deus está entre vós, e não é comida e não é bebida. Eu sei que nós pentecostais comemos muito, mas não é isso, né? Mas faz parte um pouco assim, bem por longe, né? Bem por longe. Então, não é comida nem é bebida. Aí ele vai e fala aqui, por quê, irmãos? Ele tem dois aspectos. Um aspecto é presente, que nós acreditamos que ele iniciou quando Jesus veio a esse mundo, iniciou o reino, né? E ainda no aspecto futuro, porque vai ter 1000 anos de reinado de Cristo aqui na Terra, conhecido como milênio, isso é escatologia, milênio, só que existe uma escola teológica que acredita que o milênio já começou, e começou quando Cristo veio a esse mundo, e aí continuará para todo sempre. Tem uma escola que acredita assim, nós que somos dispensacionalistas, assembleanos de Deus, Assembleia de Deus, nós acreditamos o quê? Nós acreditamos que será literal esse milênio aqui. Eu não quero nem me prender nele agora, porque não é escatologia, só dando uma pontuadazinha aqui. Nós acreditamos literalmente. Aí tem gente que não vai ser literal. Não, nós assembleanos acreditamos, até porque aparece 1000 anos, a palavra 1000 anos, lá em Apocalipse 6 vezes, se não me falha a memória, quando ela fala do milênio, literal, tá? E existe o milênio, não vai deixar de ser o reino de Deus, mas também vai fazer parte do reino de Deus. Existe ele futuramente. No futuro, quando não haverá mais pecado, quando Satanás já foi condenado, quando os ímpios já foram também condenados, aí pronto, aí não haverá. Eu até fiz um pequeno estudo, irmãos, que hoje, por exemplo, hoje nós temos os reinos dos homens, existe o reino dos homens, os homens reinam também. Existe o reino de Satanás, porque a Bíblia apresenta ele como príncipe desse mundo, a Bíblia apresenta ele como Deus desse século, ele reina também, tá? Só que é assim, não é uma medição de força. Existe até uma doutrina aí, que ela passa como se fosse uma medição de força. Deus está medindo força com Satanás, para ver quem é o mais forte. Não, Deus não está medindo força com ele, não. Ele já foi destruído. Ele é como se fosse... Os irmãos já viram uma cobra, quando a gente corta a cabeça, ela fica toda... Parece que está viva ainda. Ele está aí atuando. Só que tem uma coisa, irmão, quem domina é Deus. Deus é o dominador. Só que vai vir um tempo em que não haverá mais nem o reino de Satanás, nem o reino dos homens. Somente o reino de Deus, totalmente, na sua totalidade. Hoje, tem hora, irmão, tem coisas que acontecem no mundo, que às vezes a gente pensa assim, a gente pensa que Deus não está no controle, Deus não está no comando, por tudo quanto acontece. Mas veja bem uma coisa, eu não sei se foi Calvino, foi um dos reformadores, falou que Satanás, ele é como um cão na coleira. Irmão, já viu um cão na coleira? Ele vai até onde o dono permite que ele vá, quando ele vai mais longe, ele puxa. Os irmãos veem que com Jó ele foi um pouco mais longe, para fazer, tanto que é o único caso na Bíblia, Deus permitiu ele ir um pouco mais longe, fez descer fogo do céu, fez um bocado de coisa, incitou os sabeus para ir lá e destruir, aquela doença terrível que Jó teve. Então Deus permitiu, é como se Deus tivesse dado mais um pouco de corda na coleira, está amarrado aqui, Satanás, vai um pouquinho mais, depois puxou, Então quem domina é Deus. Deus, ele é um ser dominador, não tem esse negócio, não, mas está medindo força, que nem tem essa doutrina aí, está medindo força, não está medindo força não, não está medindo força, Deus é o maior. A Bíblia diz que as portas do inferno, 16, de Mateus, 16, 18, se não me falha a memória, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí a gente entende esse versículo, muitas das vezes, de outra forma.
a gente entende que é o inferno vindo e nós combatendo ele. Mas não é, irmãos, é a igreja indo e as portas do inferno que vai querer atrapalhar, não prevalecendo. Pode ver direitinho, em casa pode ler, você vai entender isso. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja indo. É que a igreja não pode ficar quieta, né? Não pode. Ah, não, igreja, vamos se aquietar. Hoje em dia está assim, graças a Deus está vindo aí um trimestre que tem tudo para despertar nós, que é sobre evangelismo, né? Mas é dessa forma. Então, irmãos, a gente vê aí a encarnação, a gente viu aí Maria, teve Jesus virgem, mas não permaneceu depois virgem, porque era casado, isso é muito normal. Agora, qual é a mensagem do reino? Qual vem a ser a mensagem do reino? Porque o reino, a gente sabe que o representante dele aqui na terra é a igreja. A gente sabe que ele está em nós, nesse aspecto presente. Mas o reino, ele tem uma mensagem. João Batista começou essa mensagem, porque João Batista foi o precursor de Jesus. Precursor, irmãos, era uma pessoa, um representante do rei, que ia na frente para ajeitar as estradas. Se a estrada tivesse uma lombada, ele ia lá e tirava aquela lombada. Se tivesse um buraco, ele ia lá e tampava aquele buraco, ajeitava tudo direitinho. Aquele que vinha antes e anunciava que o rei ia estar ali e deixava tudo pronto, organizava tudo. Então, João Batista, no capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2, ele prega o arrependimento. A mensagem do reino é arrependimento. Arrependimento é a mensagem do reino. A gente prega muito sobre amor, mas não pode esquecer o arrependimento. E hoje em dia, irmãos, hoje em dia você pode ver que tem um negócio que se criou aí, da pessoa... Irmãos, existe muita gente que, vamos usar aqui a linguagem do mundo, mimizenta. Ah, não, mas não pode fazer isso não, a pessoa vai sair da igreja. E se ele já estiver fora, irmão? E estiver aqui só atrapalhando, com uma laranja podre ou uma tomate podre que está no meio ali. Às vezes a pessoa já está fora e a gente fica preocupado. E o camarada fica aqui dentro fazendo o maior arraso. Ele já está fora. Eu, particularmente, eu tenho uma coisa comigo. Mas se for para mim estar fora e dentro, eu fico de ir para fora e pronto. Eu não gosto de atrapalhar nada, nem ninguém. Mas, infelizmente, existe esse tipo de coisa, né? E muitas das vezes uma mensagem, um conselho que a gente dá, mas você pegou pesado. Às vezes tem que pegar pesado mesmo. né? Então aqui primeiramente arrependimento. João Batista ele prega essa mensagem. Jesus prega essa mensagem também em Mateus 4:17. E a igreja também prega essa mensagem em Atos 2:38, representada ali por Pedro, quando pregou para os judeus e falou que eles tinham que se arrepender. Então a mensagem do evangelho é uma mensagem de arrependimento, do reino é uma mensagem de arrependimento. A gente tem que pregar o amor, sim, faz parte. A gente tem que pregar completa a coisa. Mas, irmão, mas também ficar só no amor. Ah, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Sem dizer que o camarada tem que se arrepender, ele vem para aqui e não muda nada. Principalmente nos dias de hoje. Irmãos, eu nunca vi uma época, porque eu aceitei Jesus na década de 90. Na década de 90, até uma pessoa do mundo, que a gente convidava para vir para a igreja, ela tinha certos receios de vir para cá de todo jeito. Ah, mas não tem a roupa tal, assim, mas assim. Ela tinha receio. Hoje não, hoje todo mundo diz que é crente. Você conversa com uma pessoa, a pessoa vai na igreja uma vez no ano. Não, eu sou crente, eu participo daquela igreja. É tanto que eu falei para os irmãos, eu estava conversando uma vez com minha prima, ela resolveu passar para o marido dela. Aí ele, rapaz, apareça por aqui para nós tomar uma cerveja. Aí ela gritou lá, não, ele é crente. Aí ele já mudou na hora. Irmão, eu também sou. Eu sou crente também, eu toco na congregação cristã. Eu falei, como é que o cara mudou tão de repente assim, né, rapaz? Porque é assim, irmãos, hoje em dia, os hinos, porque a gente sabe que muitos cantores são estrela, os hinos, acredita nas orações dos crentes. Ore por mim, irmão. Teve até um que pediu uma vez uma oração, estava sendo perseguido na empresa, eu achei interessante o pedido dele. Ele falou, irmão, ore por mim que eu estou amaldiçoado. Eu falei, não, vamos orar. Porque era a perseguição daqui e de lá. Aí ele criticava antes, de repente ele vem e pede a oração, ore por mim que eu estou amaldiçoado. Então, vamos orar por você. Né? Então, a maior mensagem é arrependimento, não é o amor, é o arrependimento. Agora o amor tem, irmão, com certeza. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, a Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira. A Bíblia também diz em Romanos 5,8 que ele prova o amor para conosco. Então ele ama, com certeza. Mas, irmãos, não pense uma coisa, o amor de Deus, que é o maior amor que tem, e é um amor perfeito, isso vai ter uma hora que isso aí vai ter um limite. O próprio Deus vai ter um limite, vai dar oportunidade. A Bíblia, Judas, eu acho que é Judas ou é 2 Pedro, porque Judas e 2 Pedro se parecem um pouco quando você lê. Diz que ele não poupou os antediluvianos. Não poupou. No momento certo, Noé foi um pregador ali, no momento certo ele mandou a água, irmão. Ele não veio só de cima não, arrebentou tudo embaixo, os buracos.
Aquilo ali inundou e matou muita gente. Então, ele compara o dilúvio com o juízo de Deus e diz que se Deus não poupou os anjos, ele ainda fala assim também, Deus não poupou os anjos, né? O mundo antediluviano, tem que ter o arrependimento. Só que o arrependimento, eu coloquei aqui, o nosso comentarista, ele fez aí ele colocou aí, explicou aqui algumas coisas. O que é que acontece, irmãos? O arrependimento, ele tem duas partes. Tem duas partes e muitas das vezes fica só na primeira, para muita gente. Ele tem uma parte que se chama remorso. Não tem como você se arrepender sem sentir remorso. O que é o remorso? É uma tristeza por aquilo que a gente vem fazendo. Uma tristeza, um pesar, se chama remorso. Não tem arrependimento se você ter essa tristeza pelo pecado, por aquilo que vem praticando de errado. A primeira coisa. Como por exemplo, vamos supor aí, o camarada faz algo com a esposa dele, briga com ela, humilha ela. Depois vai bater nele aquela tristeza. Eu fiz isso com ela, não é para não ter feito. Com um irmão, com alguém, aí bate o remorso. Com Deus do mesmo jeito, bate aquele remorso. Só que, irmãos, que não pode ficar só no remorso. Muita gente fica só no remorso. Não sei se os irmãos já perceberam isso, tem gente que vem para aqui para frente chorando. Ou as lágrimas escorrendo e todo mundo, agora ele fica. Mas o camarada não fica. Daqui a pouco, só ficou na primeira parte. Realmente, ele teve tristeza por aquilo que ele estava fazendo. Ele se sentiu pesado, mas ele não partiu para a segunda etapa. Ele só ficou na primeira. Foi o que aconteceu com Judas. E a Bíblia usa a palavra ali, arrependimento. Judas não se arrependeu, mas fazia parte do arrependimento, que era a primeira parte, o remorso. Irmão, ninguém se arrepende e depois vai se matar. Não existe isso. Me arrependi aqui e depois vou lá procurar uma corda, um lugar para me matar. Não tem, de jeito nenhum. Agora, o nosso comentarista aqui, ele coloca aqui a segunda parte. Aí ele usa a palavra grega aqui, metanoia. A segunda parte envolve o quê? Envolve uma mudança de mente, envolve uma mudança de atitude, envolve uma mudança de conduta da pessoa, envolve uma mudança, irmão, de atitude, envolve uma mudança geral, né? E a pessoa também se volta para Deus. Se não aconteceu isso, não aconteceu o arrependimento. Mas foi na primeira parte, ele chorou e aquela coisa toda. Não, chorou, mas não se arrependeu totalmente. Ele foi só na primeira parte, não passou dali. Só foi aquilo mesmo. Eu digo para os irmãos, só essa parte aí não adianta também não. Mas ele chora, ele tem vontade. Se não se arrepender, não tem como. Não tem como. Era a mensagem de João Batista, se arrepender. E teve uma vez que João Batista percebeu que eles não estavam se arrependendo direito, não. E João Batista foi incisivo ali com eles, né? E falou, não, o machado já está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Eu nunca vi isso, você corta no tronco, né? Aqui. Ele falou, não, a raiz já está colocada, o machado já está colocado à raiz da árvore. Ele percebeu que algumas pessoas estavam vindo até ele e não estavam se arrependendo totalmente. Então, o arrependimento, ele é muito, mas muito importante. Agora, quando fica só na emoção, nós vamos dizer emoção, né? Pronto. Rapaz, chorou e tal, e fomos lá. Aí, às vezes, a igreja percebe que ajudar, vamos lá, e abraça aquele negócio todo. Mas eu não sei porquê, irmão, não adianta. É uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. Então, o arrependimento verdadeiro envolve mudança. Mudança de mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Abandono do pecado. A Bíblia diz aquele que deixa e confessa alcança misericórdia. Voltar-se para Deus, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. E uma nova atitude. O camarada sai renovado. Ele tem que fazer outras coisas. Não existe, irmãos, salvação sem um arrependimento, sem que a pessoa mude. Tem que mudar. Mas está fazendo as mesmas coisas. Hoje, irmãos, como eu falei, nós temos aí um evangelho. Meu Deus do céu, hoje em dia está demais, né? Todo mundo diz que é. Você até fica cismado quando a pessoa diz que é, né? Tem uma moça lá quando eu trabalhava na outra empresa, antes da que eu estou, ela dizia que era crente, dizia que era da Assembleia de Deus. Mas as atitudes da moça, um dia ela veio com uma saia com misericórdia. O encarregado, foi preciso um encarregado, que ele gostava dessas coisas, mas ela não era profissional, foi preciso ele chamar ela e dizer assim, olha, a pessoa, um ímpio, irmão, dizer, você desse jeito não pode. Profissionalmente não podia. Aquilo ali podia causar um acidente muito, muito grave. Depois alguém vai olhar, taca a mão dentro da máquina. Uma coisa terrível. Profissionalmente, isso imagine para os céus. Imagine para os céus. Então, hoje em dia, existe muita gente que está... tanto que tem aí uma estatística do IBGE, que vai aumentar ainda mais as igrejas evangélicas. Só que é assim, irmãos,
vai ser quantitativa em números, não em qualidade. Vai aumentar em números, em qualidade não. Isso a gente já vê aqui. Os Estados Unidos era assim também, começou assim, depois os Estados Unidos e Brasil também está do mesmo jeito. A verdade é essa, né? Então, irmãos, dando continuidade aqui, a gente viu aqui o primeiro ponto, vimos aqui o primeiro ponto, e o segundo subponto, ou melhor, o terceiro subponto aqui, ele fala sobre os valores do reino. Nós falamos sobre a encarnação de Cristo, nos prendemos um pouco ali no que aconteceu, a mensagem do reino, que a gente já viu que é arrependimento, e também os valores do reino. Se os irmãos forem ver, irmãos, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e termina no 7, termina no 7, ali, irmãos, são capítulos, são partes do Sermão da Montanha. É muito difícil de viver isso aí. Toda vez que eu leio isso aí, eu tremo. Porque o capítulo 5, 6 e 7, que a gente pode dizer que seja a essência do cristianismo, é muito difícil de viver isso aí. Muito difícil de viver, né? Isso, exatamente. É muito difícil. E o nosso comentarista aqui, ele fez uma coisa bacana na lição. Quem tiver aí, é o subponto 3 do ponto 1. Subponto 3 do ponto 1. Ele fala assim: no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destaca-se o necessário, aí ele fala aqui, destaca aqui, o necessário controle da ira. Ele coloca aqui como primeiro, que é uma coisa que é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Tem muita gente que, quando ele está aqui dentro, ele dá cada pulo, mas quando ele entra dentro de um carro, no trânsito aí, ele se vira no Satanás, ele se vira numa coisa terrível. Aí ele fala aqui, o controle necessário da ira, porque a ira vem, irmão, nós somos carne, agora tem que controlar, tem que ter o controle dela, tem que ter o controle. Ah, mas teve hora que deu vontade de matar, mas espera aí, não matou, fica só para você, pede perdão a Deus, que deu vontade, deu, né? Mas isso é do ser humano, não adianta a gente querer dizer que isso não acontece, acontece com qualquer um. Todos nós temos a natureza caída, graças a Deus a gente foi livre do pecado, mas a natureza ficou. Se a natureza não tivesse ficado, a Bíblia não dizia que tinha uma guerra entre espírito e carne dentro de nós. A Bíblia não dizia que aquele que está em pé, olhe e não caia. A Bíblia não dizia que o diabo ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando, procurando a quem possa tragar. A Bíblia não diria isso, Então, existe. Agora, ele fala aqui, a fuga da imoralidade sexual. É uma coisa também que a gente deve fugir disso. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa, irmãos. Nós vivemos num tempo, nós vivemos numa época, essa época, ela é uma época, um período muito erotizado. Erotizado. Demais, essa época aí. Eu estava vendo dentro do shopping, irmão, tem a Zara, que é mas não é só a Zara, não. Tem um telão grande na frente, é bem bacana. Aí põe lá uma foto de uma mulher com roupa, mas sempre mostra um pouco a mais. Sempre mostra um pouco a mais. Ou está com a sainha curta, sentada, ou está com alguma coisa que aqui está mais ou menos aberta. Eu falei, que tempo que nós vivemos tão erotizado, é esse tempo que a gente vive. Mas eu estou dando um exemplo de lá, mas existe aqui dentro também. Existe aqui dentro, porque existe uma tendência muito grande do ser humano de absorver as coisas, e principalmente se for moda, diz, mas é moda. Irmão, mas se essa moda for de Satanás, deixa para lá. Eu estava vendo lá, tem uma loja famosa de terno, eu estava vendo o gerente, eu não sei se aquilo ali é um terno, tudo bonito, mas a calça vai, mas ela vai afinando, quando chega lá embaixo, ela corta aqui. Eu falei, a pessoa, se isso aí pega, e nós ministros, vai usar um negócio desse aí? Porque na minha época, quando o camarada às vezes vestia uma roupa, a pobreza, tudo, vestia, não prestava atenção, às vezes a calça vinha até aqui em cima, não descia. Aí as pessoas ficavam, que nem diz o nordestino, mangando, que aqui nós diz tirando uma, olhando e dizendo, está pegando marreca. Porque geralmente o camarada puxava para cima a calça, para entrar na água, para espantar as marrecas, os passarinhos, para não ir comer lá os legumes. Aí chamava, está pegando marreca. Daqui a pessoa, se esse negócio pega, se essa moda vem, Pois é, então, pega. A gente tem que entender, irmãos, que existe o quê? Existe um diferencial. Tem um versículo lá em Malaquias que diz, outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve.
Tem que ter uma diferença. A Bíblia diz também que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu tenho que perguntar para mim mesmo, para o Espírito Santo, já que eu tenho comunhão com Ele, se esse tipo de coisa está agradando. Ah, mas está todo mundo fazendo. Oh, mas se está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer, irmão. Na época de Noé estava todo mundo fazendo também, só a família de Noé que entrou ali dentro. Mas geralmente isso pega. Existe uma tendência da igreja de querer acompanhar isso aí, né? Eu vi um vídeo, hoje de manhã mesmo eu vi, o rapaz estava, uma recepção ao bispo Samuel, esse bispo aqui do Brás. Acho que era uma igreja que abria, era coisa assim. Mas, irmão, o rapaz que recepcionou ele, que fez questão até de limpar o sapato, o tamanho do cabelo dele, irmão, dava isso aqui, ó. Eita, cabelão pra cima assim. Eu digo, rapaz, o cara... Como é que o camarada anda com um cabelo desse? Grande o cabelo. Eu digo, puxa vida. Então a gente vai pegando coisa, e irmãos, e se a coisa ficar normal, tudo é normal, então qual sentido faz a coisa? Não, é tudo normal, é tudo, né? Então ele coloca aqui, irmãos, como valor, ele coloca a fuga da imoralidade, que o crente tem que fugir, da imoralidade. Casamento indissolúvel, ele coloca, está no terceiro subponto, casamento indissolúvel. Casamento, irmão, não pode acabar. Casamento é feito, casamento ele é indissolúvel, como ele é monogâmico. O mundo quer passar hoje em dia que você pode casar homem com homem, mulher com mulher. Ele é monogâmico, ele é indissolúvel, ele não pode acabar o casamento, de jeito nenhum. Ele é feito para, mas o que é que eu faço? Mas eu não sabia, amigo, namora um pouco, não se apresse não. Namora um pouco, procure descobrir quem é essa pessoa, converse com ela. Não vai, né? Eu vejo muita gente aí, tem umas profecias casamenteiras. Teve um amigo meu que quase que ele se arrebenta, porque eu fui uma vez com ele lá para Minas Gerais e tinha uma moça que estava querendo ele e só andava com uma mulher que todo mundo dizia que era profeta. Que eu tenho um pouco de cautela para falar esses termos assim. A mulher veio lá e eles têm um fundo, né, para poder acontecer as coisas. Vamos orar. Vamos orar para quê? Para profetizar, né? Aí já profetiza. O prisioneiro fala namoro a moça, porque ele falou, esse que vai ser varoa, que vai estar do teu lado, já pegou um, colocou na mão do outro. O rapaz está trabalhando aqui em São Paulo, mandando as coisas para casar, iludido, e a mulher dando golpe lá. Daqui a pouco já estava com outra. Então, irmão, Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu sabedoria. Nós somos seres pensantes, né? Então tem muita coisa que as pessoas entram porque elas não analisam direito. É isso. É porque elas não analisam direito. Então lá na frente dá problema. Quando o problema vem, o problema é sério. Porque casamento não é uma coisa que ficou para estar. Eu sei que tem cantores aí que já casou 3 vezes. Teve um pastor aí de um grande ministério aí, que deu um problema também, largou a mulher dele e pegou uma mais nova. Uma mais novinha, não, essa tá velha. Depois, os filhos dele, meu pai está doente, foi lá para os Estados Unidos, tem dinheiro, né? Tudo é assim, o problema aqui, né? Foi para os Estados Unidos, passou uns tempos, depois a igreja se acostuma, a gente vem e a igreja aceita facinho. Pode ser, irmão, mas Deus não. Deus não. Então, o que é que acontece? O casamento indissolúvel, honestidade no falar, ele coloca aqui, porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Eu, particularmente, eu sou assim, irmãos, eu gosto de cumprir com aquilo que eu falo. E quando alguém não cumpre, também, eu já perco Não, isso aí, né? Chamei um pedreiro para fazer um serviço lá em casa, irmão, 1 hora eu estou lá, cadê o homem? Mas isso não serve para mim, porque assim não me disse nada, não me deu mais satisfação nenhuma. O crente não pode fazer isso, mas isso não é pecado. Irmão, isso é claro que isso aqui é enganação. Uma pessoa que é transformada não vai estar falando isso, não vai estar concordando aí para ir em tal lugar, combinando com alguém e depois quebrando facilmente. Crente não faz isso, não. Se ele é transformado, não faz. Mas, infelizmente, muita gente faz. E depois apela para quê? Para a misericórdia. Ai, mas eu estava doente, aconteceu isso. Pois fale, bendito. Ligue, manda uma mensagem dizendo assim, não, aconteceu um problema muito sério aqui. Agora não faça todas as vezes, não, que a gente já vai ver que não é problema, é você que é a situação. Então é isso, né? Eu conheci um pastor que ele sempre chegava atrasado, mas sempre quando chegava atrasado era sempre uma coisa. Pare com isso. Chegava atrasado, hoje e assim, e o carro não pegou, e isso e aquilo. Para com isso. Tem coisa que é melhor a gente nem dar satisfação, nem está justificando. Quando não combinou nada, nem está justificando. A justificativa vai fazer com que você fique mais desacreditado ainda. A verdade é essa. Então ele fala aqui,
honestidade no falar, o não revidar as ofensas. Isso aqui é que é difícil, irmão, não revidar as ofensas. Porque esta aqui é uma das partes difíceis, né? Onde ele manda oferecer a outra face. Essa parte aqui é difícil, você não revidar. Porque o sangue ferve na hora. E tem gente que não consegue guardar não, explode, viu? Já tem outros como eu que conseguem, né? Às vezes leva até o nome de besta, mas se fosse comigo... Os vizinhos mesmo, às vezes acontece alguma coisa na rua, pai, se fosse eu, se fosse na frente da minha casa, e eu aqui quietinho, eu conheço essa voz aí. A gente não deve ser, como diz aí o ditado, bestas, pessoas que aceitam tudo, pessoas... Não, em algum momento você tem que falar, em algum momento você tem que ser incisivo, dizer com respeito, mas em algum momento você tem que dizer. Uma mulher, uns tempos desses atrás, colocou uma areia lá na frente lá de casa, que é grande, e cobriu o registro. Eu fui na casa dela e falei, educadamente, falei, senhora, pode deixar ela na frente de casa, mas a senhora só evita, olha, acompanha, para não colocar na frente do registro. Se vier tirar, medir, vai estar na frente do registro. Eu acho que a mulher interpretou errado, mesmo eu falando tranquilamente. Mas aí é uma outra situação. Porque eu já cheguei dizendo, não, pode deixar lá, não tem problema, mas não põe na frente do registro. Mas tem gente, irmãos, que já... Qualquer coisa, já, mesmo você estando certo, falando educadamente, ela ainda é desse jeito. Então tem que... As ofensas a gente tem que aprender a controlar. A Bíblia diz que o servo de Deus, lá em Gálatas 5, ele tem domínio próprio. Ele é controlado pelo Espírito Santo. Você tem que ver se o Espírito Santo é a favor de você fazer uma coisa dessa. Não, eu já parto para cima, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas meu braço não é, e aquele negócio todo. Pastor João contava, um outro pastor João, né? Contava sempre Quando ele falava esses assuntos, ele falou que 2 irmãos uma vez foi uma briga terrível, irmão, por causa de uma cobra. Um dizia é cascavel, a outra dizia o outro dizia não é cascavel, essa aqui é essa. E aquela discussão toda, aí de repente viram que foram muito longe. Aí pediram perdão para o outro, mas continuou, não, para mim continua sendo cascavel. Mesmo tendo pedido perdão, aquela coisa toda, não, para mim é essa cobra aqui. Aí ele fala aqui uma outra coisa, depois de revidar as ofensas, esmola, que a gente vê lá no Sermão do Monte, sobre esmola, tem que dar com a mão, para a outra não ver. E hoje, irmão, a gente vive uma época tão difícil, a nossa época é difícil demais. A gente vê cada vídeo, às vezes um vídeo, uma cobra matando um bichinho, às vezes uma criança se afogando no negócio, e o camarada está filmando, e por que não larga de filmar e tira da pessoa de lá de dentro? Mas quer fazer de tudo para... Aí, por outro lado, a gente vê muita gente dando as coisas, mas também filmando para dizer que está dando. Então, é complicado. Ele fala que a oração... E se os irmãos verem, nesse Sermão do Monte, ele fala na oração, tanto na oração particular, como na oração pública, a oração que se faz em conjunto. Os irmãos veem que tem uma parte, não sei se é o versículo 5, que diz que quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas também você vê em uma outra parte os discípulos pedindo para Jesus ensinar ele a orar. E a oração do Pai Nosso ali, que ele ensina, ela é coletiva. O próprio nome já diz, Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado o pão nosso de cada dia, coletivo, o pão nosso de cada dia. Então, tem a oração coletiva na igreja ou em algum trabalho, em algum evento, e tem a oração individual. É ensinado aqui. É ensinado aqui também sobre a sinceridade, que a gente tem que ser sincero, o não julgar os outros, que aqui a gente precisa olhar direitinho isso aqui, né? Os que estavam julgando, condenando, estavam fazendo coisa muito pior. A gente vê, geralmente as pessoas ficam na primeira parte, não julguei para não ser julgado, mas não analisa o contexto aqui. Um alerta sobre os 2 caminhos. Opa! Exatamente. A questão de julgar e examinar. Exatamente. Ver um camarada pregar, a vida dele é toda torta. Eu posso examinar aquele cidadão que está para ver o contexto do que ele está falando. Diferente de eu condenar. Falar, esse aí vai para o céu ou vai para o inferno. Exatamente. Porque nós... Não, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, porque não julguei para não ser julgado. Irmão. Já criou um jargão no nosso meio, irmão. Quando a gente vai... Porque assim, irmão, por exemplo, você vai trazer um pregador. Você sabe que aquele pregador tem a vida toda torta, que nem eu já vi muito nas nossas igrejas, tem a vida toda torta. Aí o que é que acontece? Aí a gente diz, não julguei para não ser julgado, mas isso é entre ele e Deus. Aí traz o camarada com a vida toda torta.
Isso não tem cabimento, não tem sentido isso aí. Não tem sentido. Tem um irmão que pregava aqui. Quando eu congregava aqui na Solange 1, tinha um irmão que ele pregava muito. Ele era habilidoso, viu, irmão? Ele pregava de um jeito, ele tinha uma habilidade com pregação grande. Só que assim, a vida dele era toda atrapalhada. Aí era um pastor que trazia ele. Quando mudou de pastor, o outro pastor quis saber quem ele era, que ele continuou ouvindo. Ele se tornou amigo da igreja e continuou ouvindo. Aí o pastor disse, não, eu quero saber quem ele é. Quer saber de onde vem, de onde congrega? Do Ministério de Perus. Quando foram ver lá, o camarada passou lá 1 ano atrás. Ninguém sabia de onde ele era. Então... Exatamente. Usa muito. Voltando aí um pouquinho essa questão de tirar foto. O pessoal fala assim, tem crente que dá as coisas e fica tirando foto filmando. Eu acho que vai muito daquilo que a gente tem no coração. Não, exatamente, pronto. Tem muitos que fazem isso, até mesmo para divulgar no filme, só para mostrar que a igreja está trabalhando e para provar para o irmão que a oferta dele está sendo direcionada para a missão. E serve de incentivo. Tem gente que faz isso para se vangloriar. Então vai muito do que está no coração do ser humano. E aí não dá para a gente generalizar. Né? Vai muito do contexto, né? Porque é verdade. Isso aí é... Às vezes tem que tirar, tem que colocar em algum lugar. A gente tem que entender quando a pessoa está fazendo para se exibir e quando ela faz, porque às vezes tem que prestar conta, às vezes é bom as pessoas saberem. É bom, irmão, eu acho bacana saber. O Faustão que recebeu um coração agora, foi a maior polêmica do mundo. Eu ouvi dizer que uma empregada dele revelou que o homem já deu mais de 200 casas, já pagou faculdade por pessoas que trabalham com ele, muitas pessoas. Ele não fez questão de dizer, mas foi uma empregada que vazou o que ele fazia. Né? Eu acho bacana saber. Né? Porque às vezes a gente tem uma impressão da pessoa, mas aquela pessoa, né, faz muitas coisas. Que nem o ator americano, Keanu Reeves. Dizem, né, que ele doou 70% daquilo que ele ganhou na trilogia Matrix, ele doou. É um camarada que ajuda muito, é um filantropo, é um camarada muito humilde. É bom saber disso, né? Agora, tem situação, e eu acredito que ele não divulga essas coisas, mas as pessoas acabam descobrindo, né? É interessante. E como o irmão falou, essa questão que diz, não julgueis, é porque eu falo, a pessoa só fica nessa parte, não julguei para não ser julgado. Lê o resto, você vai ver uma coisa, lê o resto. Quando você lê o resto, você vai se surpreender. É porque os fariseus estavam julgando, mas eles estavam fazendo coisa muito mais errada. Em relação àquilo que as pessoas faziam para o que ele fazia, era um abismo muito grande. É tanto que Jesus falou, tira primeiro a trave que está dentro do teu olho, para tirar depois o argueiro que está, o cisco, né, que está no olho do teu irmão. Então tem muito isso, né, irmão? Agora, dando prosseguimento aqui, o segundo ponto, ele fala assim, as bênçãos de uma vida no reino. Irmãos, quando nós estamos no reino, que nem nós estamos aqui, a vida de uma pessoa no reino é uma vida muito abençoada. É uma vida muito abençoada. E nós vamos ver aqui, ele fala aqui, aos Gálatas, retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Está em Gálatas 4:3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto do judeu quanto dos gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado de Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. E nós já vamos parar. Daqui a 3 minutinhos. Hoje a gente tem um evento aqui, ainda. O que é que acontece, irmão? Jesus nasceu no período da lei. Tem muita gente que pensa que Jesus nasceu, que quando Jesus nasceu já era o período da igreja. Não, foi Jesus que instituiu, foi Jesus que trouxe a igreja, foi através da morte de Jesus, né? Então uma vida no reino de Deus é uma vida abençoada, né? É uma vida abençoada. Ele fala aqui, ó, desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei, da potestade e das trevas, assim como pecadores outrora éramos escravos, né? E agora, perdoados, fomos elevados à condição de filho por adoção. Hoje a gente é perdoado, hoje a gente é livre,
Graças a Deus, hoje nós temos uma nova vida. Filhos da ira e da condenação eterna. Agora, irmãos, aqui, não vai dar tempo, mas aqui o que ele destaca, quando a pessoa não é cidadão do reino dos céus, é uma coisa terrível, né? A pessoa vive escravizada, a pessoa vive debaixo do jugo do pecado, é o pecado que escraviza o homem, né? E para fechar, nós vamos ler aí Efésios, capítulo 2 e versículo 1. Aí nós fechamos aqui, Efésios 2 e 1. Diz assim, irmãos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas eu vou ler o outro que diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Eu falei que ia dar oportunidade para os irmãos, mas dessa foi bem pouco, mas nos próximos a gente vai se policiando mais, né? Que Deus abençoe a todos aí.